Bom, agora que você já viu um pequeno pedaço do Flow Finance funcionando na prática, a gente quer percorrer todos os cadastros, né, de uma maneira muito breve para que você possa usar todas as funcionalidades do nosso sistema. Flow Finance ele faz parte de um ecossistema de soluções empresariais, uma hub de soluções, e que foi desenvolvido pela Grejio, a nossa empresa. Ela já está no mercado há mais de 10 anos, ou seja, desde 2015. E a nossa origem sempre foi a contabilidade. E ao longo do tempo, né, ou seja, nesses 10 anos, a gente percebeu que o empresário ele não está só preocupado com o imposto, ele quer muito mais do que isso. Ele quer tomar decisões baseadas nos números da empresa. E em cima disso, a gente desenvolveu alguns softwares para auxiliar o empresário nesses momentos, ou seja, para ter controle financeiro, fluxo de caixa, entendimento de todos os custos, em resumo, uma gestão completa empresarial. E por isso, o Flow Finance não é um software isolado, ele faz parte de uma estrutura muito bem pensada para acompanhar o crescimento da sua empresa. E agora eu vou disponibilizar um pequeno vídeo te mostrando desde o início da compra, aquele momento em que você fez a compra para você chegar até aqui, até o momento em que a gente faz o acesso ao sistema pelo e-mail. Essa é a tela do momento da compra, possivelmente você passou por esse checkout, informou o seu e-mail e é muito importante que você guarde ele porque é com ele que você vai utilizar o acesso, o número do seu celular para você ter o acesso ao WhatsApp. E aí, depois disso, você fez a escolha, esse cartão de crédito, Pix, e depois que você gera o código do Pix, a compra é efetuada, beleza? Então, depois de compra aprovada, você passa a ter acesso ao produto. Naturalmente, a gente vai oferecer outras ofertas a você. Depois que você faz essa compra, você pode clicar em acessar o produto, que você vai ser levado para a tela da Hotmart. A partir do momento em que a sua compra é efetuada, você vai receber três e-mails, o de pedido e o de acesso, principalmente. Então você vai acessar o e-mail de acesso. Possivelmente, se for o seu primeiro acesso, vai aparecer a tela de definir a senha e você vai ser levado para o site da Hotmart. Lá na tela da Hotmart, você vai ver como se fosse um curso, né? A visão de um curso. Você clica em continuar assistindo ou iniciar e você vai direto às instruções de acesso. Então, dessa forma, fica bem descrito a confirmação da compra, o link de acesso ao sistema, principalmente, que é esse do Flow Finance, o login e senha, informando que você tem que acessar com o seu e-mail, que você vai receber o link mágico e mais outras situações importantes. Ao clicar no link, você é levado para a tela onde você vai iniciar o seu acesso. Bom, então depois da gente realizar a compra lá na Hotmart e ter acessado via e-mail, né, recebido o e-mail de como que a gente acessa o produto, a gente chega aqui no link do Flow Finance. E aqui, para acessar, é muito simples. Você vai pegar o seu e-mail cadastrado, digitar, a gente tem esse e-mail de exemplo aqui, a gente clica para enviar o link e ele vai chegar para a gente de maneira automática. Eu vou fazer aqui junto com vocês um e-mail aqui do Supabase. Seu acesso ao Flow Finance chegou, tá? Então a gente vai acessar o último e-mail enviado, acesse aqui e automaticamente ele vai gerar para a gente aqui já o acesso sem precisar digitar a senha. É só ter acesso ao e-mail e ao fazer o envio, né, do link para o Flow Finance. Então aqui, como eu falei, inicialmente a gente precisa de fazer os cadastros, né? Quando a gente clica aqui no botão cadastrar, ele gera para mim aqui quatro opções: cliente, plano de contas, fornecedor e forma de pagamento. A principal, que é mais importante para o seu sistema funcionar, é a forma de pagamento, onde a gente tem aqui, no meu caso aqui, eu já cadastrei aqui vários exemplos, tá? Então eu coloquei essa conta aqui, o saldo atual dela, eu posso vir aqui em nova conta bancária e digitar aqui, por exemplo, Hub Inter. Não, Hub Itaú, né? Do Inter eu já cadastrei. A gente vem aqui, Banco Itaú, Itaú. Seleciona o tipo de conta, se é conta corrente, conta poupança, agência aqui. A gente coloca o número, coloca aqui números aleatórios e principalmente aqui o saldo inicial. E por que ele tem que refletir o saldo inicial da sua conta bancária? Porque a partir do momento, vamos pensar que hoje é dia 4, tá? Hoje, dia 4 de janeiro, domingo, aliás, a gente vai colocar aqui que o saldo da minha conta é de R$ 1.000, beleza? Quando eu colocar que o saldo na minha conta é de R$ 1.000, os meus lançamentos de entrada e saída que eu informar que fazem parte dessa conta, né, dessa conta aqui do Itaú, por exemplo, automaticamente o sistema vai fazer o acréscimo ou a redução desse saldo no momento em que eu liquidar, seja o pagamento ou o recebimento. Então, depois que a gente criar aqui e informar o saldo correto, a gente pode vir
para a parte aqui de fornecedores ou de clientes. Então vamos supor que eu tenho alguns clientes específicos na minha base, né? Clientes que me pagam ali mensalmente, diariamente, o que for. Eu posso cadastrá-los aqui. Eu não tenho obrigatoriedade nenhuma de informar nenhum desses outros campos, somente o nome. Mas se você quiser, né, preencher mais informações, fica a seu critério. Depois que a gente sai da parte de cliente, ela é importante para quando você for lançar uma entrada de recurso, você inserir, caso você queira ter um controle de qual cliente que está te fazendo o pagamento, qual cliente que faz o pagamento em dia, ou qual cliente que está em atraso. Se você preencher a informação do cliente aqui no momento de lançar a entrada, você vai ter esse relatório do Flow Finance. Para fornecedores, então é a mesma ideia. A gente pode clicar aqui em novo fornecedor e preencher. Imagina que mensalmente eu, por exemplo, faço o pagamento de um sistema contábil, como é o caso do domínio, energia, o que for. Eu posso colocar ele aqui, então vamos colocar aqui, ó, sistema, domínio, contabilidade. Por quê? Porque mensalmente eu faço um pagamento para esse fornecedor. E aí, ao final de um ano, do trimestre ou do semestre, eu posso fazer um levantamento por cliente, por fornecedor, de quanto que eu estou pagando. Às vezes eu tenho fornecedores que eu estou fazendo um pagamento maior do que eu deveria, ou que estão gerando uma despesa. No momento em que a gente for analisar uma DRE aqui, por exemplo, isso é muito importante para eu saber, de maneira analítica, qual que é o custo maior da minha empresa, qual que é a maior entrada, qual que é o cliente que me faz mais pagamentos, por exemplo. Então, a partir daqui a gente pode cadastrar, né? Seria basicamente digitar aqui, como eu falei, mesma ideia, só o nome tem a obrigatoriedade, tá? A gente vem agora para a parte de lançar a entrada e lançar saída, tá? Então, quando a gente vem aqui na parte de contas a receber, a gente tem aqui o total preenchido, o total pendente, o total recebido e o que está vencido. Qual que é a ideia aqui? Pendente são os lançamentos que eu realizo via importação Excel ou um lançamento pelo sistema ou pelo WhatsApp. A partir do momento em que eu faço o lançamento, o sistema reconhece esse lançamento como pendente. E aí cabe a mim vir aqui e liquidar, ou seja, considerar que foi recebido realmente esse valor. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em nova conta e digitar aqui, vamos pensar, contas a receber. Então, é um cliente que vai me fazer um pagamento. Eu vou pensar aqui uma barbearia, tá? Eu faço a contabilidade de uma barbearia, por exemplo. E coloco aqui R$ 2.000. 2.000. Eu coloco aqui a data de vencimento que eu presumo que ele vai me fazer o pagamento. Então vamos pensar aqui que vai ser dia 7 de janeiro, no quinto dia útil. Eu tenho a opção de selecionar o centro de custo, selecionar o cliente, e aqui na categoria eu posso colocar honorários contábeis, eu posso colocar aqui rendimento de aplicação financeira, posso colocar a venda de um curso, venda de um sistema, tudo isso eu posso clicar aqui em categoria. Então vou separar a categoria de honorários contábeis e aqui principalmente a conta bancária que eu vou receber esse valor. E aí entra naquela questão. Eu estou presumindo que esse cliente vai me pagar no dia 7 de janeiro. Se eu colocar aqui a conta do Banco Inter ou Banco Itaú, por exemplo, no momento em que eu criar essa conta, ele vai gerar para mim aqui esse lançamento como pendente, tá vendo? Barbearia, né, que foi o valor que eu coloquei, Barbearia Ricó e o cliente, honorários contábeis, R$ 2.000. Ele está como pendente. Atualmente, ele está considerando esse valor como pendente, ou seja, é um valor que eu estou para receber, então no meu fluxo de caixa é um valor pendente, mas que eu estou considerando que vou receber ele no dia 7 de janeiro. Se o meu cliente faz o pagamento, eu posso vir aqui e liquidar ele. E se eu vir aqui na minha home e vir em analisar fluxo de caixa, ele já vai considerar que no meu dia 4 eu tive uma entrada de R$ 2.000. Perceba que o meu saldo final ele já considera aquele saldo do Banco Inter, o saldo do Itaú, que era de R$ 1.000, e considera a entrada de 2.000. Ou seja, o meu saldo final no dia 4, ou seja, atualmente, é de 3.917. Por isso é muito importante inserir o saldo inicial correto, porque a ideia é que esse saldo final reflita exatamente com o saldo que você tem na sua conta bancária hoje. O mesmo vale para eu lançar uma saída. Então, naturalmente, eu posso vir aqui em lançar uma saída. Eu tenho as mesmas três opções: a importação via Excel, o lançamento pelo sistema ou pelo WhatsApp, tá? Então, quando eu clico aqui em nova conta, eu posso descrever, né, também a descrição do valor que eu tenho a pagar, o valor que eu tenho a pagar, centro de custo, categoria, fornecedor, da mesma forma que a gente tem o contas a receber. E eu posso vir aqui, por exemplo, e liquidar esse lançamento aqui. Eu coloquei para Labora e Mateus, R$ 3.000, por exemplo. Eu posso vir aqui e pagar e colocar a data de liquidação. No momento em que eu fizer isso, ele vai conseguir considerar isso no status como pago, e lá no meu fluxo de caixa, tá? Aqui no meu fluxo de caixa, ele vai considerar essa saída aqui também. Vamos pensar que é uma das situações que eu mais gosto de ver aqui
até quando eu estou usando para o meu sistema, tá? E eu gosto dessa ideia que é, eu uso esse sistema. Eu uso esse sistema para minha empresa. Então, se eu uso é porque eu realmente considero esse sistema muito bom. E o que eu costumo fazer muito no sistema? Eu costumo colocar esse check de contas pendentes, tanto do contas a pagar e do contas a receber, e filtrar aqui até a data que eu estou imaginando que talvez eu tenha algum problema no meu caixa. Né? A contabilidade é muito comum, o cliente atrasar pagamento, por exemplo. Então, no dia 20 aqui, se eu filtrar o dia 20, eu considero o que eu tenho de entrada, o que eu tenho de saída, por exemplo, até o dia 20. Se, por exemplo, eu receber alguns valores, né, vou colocar aqui até dia 31, eu vou ter mais entradas, vou ter menos saída e o meu saldo final vai aumentar. Então, quando eu considero os meus pendentes aqui, é o que eu estou imaginando que eu tenho de contas a pagar e contas a receber de tudo que foi cadastrado ao longo do mês, para que eu tenha previsibilidade, ou seja, se em algum momento eu tiver algum problema no meu caixa, se em algum momento eu tiver sobra de recurso, eu poderia aplicar esse valor, eu poderia investir em algum equipamento de filmagem, poderia investir em algum microfone, alguma coisa que eu só vou conseguir tomar uma decisão baseada nos números mesmo da minha empresa a partir do momento em que eu tenho previsibilidade. Então aqui a ideia, né, de uma maneira resumida, é a gente percorrer sobre esses cadastros iniciais. Então a gente tem aqui os cadastros de cliente, fornecedor, como eu falei, a parte aqui de mostrar como que eu visualizo isso no meu fluxo de caixa e cadastrar aqui uma entrada ou uma saída de recurso. Para o próximo vídeo, eu vou demonstrar como que a gente faz isso via WhatsApp, tá? Para a gente considerar isso também de maneira muito mais prática, que é o que a gente está buscando aqui. E também a gente tratar num outro vídeo como que a gente faz uma análise da DRE, cadastrar contas recorrentes e por aí vai. Valeu, gente. Um abraço.